As pessoas, elas assumem situações que elas não fazem nem ideia onde pode chegar isso, né? Então é muito sério. Outro absurdo também que a gente teve acesso são os excessos que acontecem às vezes, porque uma coisa tem que ficar clara, né? A imobiliária ou o corretor que trabalha na locação de imóveis, ele tem que ter capacidade para fazer com que essa locação ela tenha uma certa garantia para evitar riscos como inadimplência e etc. Só que às vezes, nesse sentido de evitar que aconteça algum problema, as pessoas cometem exageros. Como foi o exemplo que a gente viu de uma imobiliária, a gente soube, né? Chegou ao nosso conhecimento, uma imobiliária que estava pedindo 3 fiadores e que os 3 fiadores tinham que ter 3 imóveis, né? Ou seja, para o inquilino, quando a gente fala em fiador, ultimamente, geralmente às vezes as pessoas já têm aquela coisa, né? Não querem colocar no fiador. Agora, quando tu comete um excesso desse, né? É claro que assim, a imobiliária, a empresa, ela tem total liberdade de escolher determinadas coisas para se garantir. Claro. Só que ela também não pode perder a mão e cometer excessos. Excessos também. E nessa questão do fiador, 3 fiadores e os 3 fiadores com 3 imóveis, a garantia, quando fala em fiador, eu pelo menos você pode me corrigir, mas eu entendo que na verdade a garantia é o fiador. O imóvel, ele serve para que comprove que aquela pessoa, aquele fiador, tem condições de arcar com uma fiança. Mas a garantia em si é o fiador. Sim, sem dúvida. Aí, quando tu coloca 3 fiadores e 3 imóveis, tu acaba criando uma barreira. Ou meio que tentando forçar a pessoa a fazer outro tipo de garantia. Pelo menos o meu ponto de vista é esse. Sim, sem dúvida. Estão forçando, né? Porque também, nesse caso, hoje nós aqui na empresa, a gente, dentro do meu cadastro, são 2 fiadores. Né? Mas a gente sabe que no dia a dia existe dificuldade para as pessoas, né? Porque as pessoas, elas às vezes não querem pedir favores, né? Não tem aquela história que quando tu pede favor, tu tá sujeito, aberto também para essa pessoa vir e te pedir favores também, né? Mas, de alguma forma, eles sempre vão, aqui na empresa, eles sempre conseguem alguma coisa, né? Algum familiares ou algum parente mais distante, ou também a gente tem também essa opção, né? Da caução, no caso, né? Da caução, mas a gente sabe que no dia a dia é bem complicado para essa questão de fiadores realmente, né? Para o momento hoje atual que nós estamos vivendo, em relação também ao salário, né? Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade solidária, né, Lúcia? A pessoa que está ali assinando como fiador, ela está colocando o nome dela para garantir que aquela pessoa é capaz de pagar o aluguel. Sim. Só que se aquela pessoa, que é o locatário, não conseguir pagar o aluguel, quem vai pagar é ela? Quem vai pagar é ela? Quem paga é ela mesmo. O fiador dá como este imóvel para garantir que ele, se o inquilino, o locatário não pagar o aluguel, ele vai ter condições. Ele tem condições, porque ele apresentou lá um imóvel, o nome dele, e mais a renda, né? A renda, aí ele apresentou lá no cadastro que ele tem um prolabore, ou ele é aposentado com vários, né? Um valor acima desse valor da locação, né? E que ele tem condições de, caso o inquilino não pagar, ele pagar. Aí, assim, meu ponto de vista também, tá? Às vezes eu tenho algumas visões, assim, bem... que ninguém precisa concordar comigo, mas eu gosto de expor as ideias. Às vezes o corretor ou a imobiliária que está ali nessa situação pedindo 3 fiadores, cada um com 3 imóveis no nome, talvez esteja buscando uma forma de se garantir mais
né? Porque a gente sabe que tem também a parte onde o fiador pode se exonerar. Então, talvez ele pensando assim, se um dos fiadores se exonerar, eu tenho outros dois que vão me garantir. Só que se ele tem insegurança em trabalhar com a fiança do fiador, ele talvez tenha que pensar em outras formas de trabalhar que não a fiança. Só que ele tem essa liberdade de ter escolhas, só que ele tem que evitar os excessos. Porque a partir do momento que ele comete os excessos, qual é a imagem também que ele está passando para essa pessoa, para esse cliente que está indo lá na empresa dele buscar o atendimento? Porque, na verdade, essa informação, ela chegou para a gente através de cliente. Foi. Através de clientes que supostamente iriam se tornar locatários, que foram em outras empresas e que encontraram essa barreira. Até na própria visão deles, eles dizem assim, se eu tivesse um fiador com 3 imóveis, eu não ia procurar uma imobiliária, eu ia procurar o fiador e ia pedir para ele... Sim, para ele alugar o imóvel para mim, diretamente. Foi o que eles falaram para nós. Isso mesmo. Então, aonde a gente vê que realmente é um excesso, até que ponto isso realmente está garantindo a tua segurança e a tua tranquilidade, e até que ponto ele está fazendo com que tu seja mal visto. Hoje a gente sabe que existe toda uma... que existe o Cresce, né? O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de cada estado, e as pessoas não têm muito conhecimento assim para denúncia, essas coisas assim, né? Então, por isso mesmo que hoje nós resolvemos, né, abrir esse vídeo para esse assunto, porque a gente sabe que as coisas acontecem e faz algum sentido se hoje nós estamos desenvolvendo esse trabalho e que as coisas estão vindo ao nosso encontro, é porque na verdade nós temos que divulgar isso, para que as coisas ficam, porque a divulgação, o conhecimento é para cada vez as coisas melhorar e não piorar, né? Exatamente. Então nós estamos aqui, a gente sabe que tem toda uma legislação, a gente sabe que existe uma lei também que protege nós corretores de imóveis e as imobiliárias, corretores, mas também que existe a lei do consumidor, né? Porque também a lei protege esse consumidor, porque de qualquer forma eles estão sendo prejudicados. Porque na medida que uma imobiliária, na medida que um corretor, ele divulga tal imóvel que está lá para ser locado e que essa pessoa viu a divulgação e ele foi lá naquela empresa e houve esse excesso, vamos dizer assim, também não deixa de ser uma coisa, para não dizer crime, né? Eu não sei se nesse caso seria crime, talvez nesse caso não seria crime, mas um excesso de proteção que talvez ele está achando um excesso de proteção, se vamos protegendo, dizer assim. Só que ele acaba perdendo em outros, tipo, ganha de um lado, mas perde de outro, né? Mas também tem outro fator negativo, né? Cada vez mais se torna que o locatário, eles procurem as imobiliárias. Porque com esse excesso de dificuldade, o que vai ocorrer? Geralmente, em cidade pequena, as pessoas, né? Pode ser que em cidade grande não aconteça isso, mas em cidade pequena, se o locatário lá, o inquilino, pretendente inquilino, conhece lá o proprietário, o que ele vai fazer? Ele vai levar essa informação para o proprietário. Sim, porque o proprietário acaba sendo prejudicado também, né? Porque o proprietário vai acabar sendo prejudicado por isso, né? E não está havendo uma... Imagina a dificuldade em alugar um imóvel desse para encontrar uma pessoa que tenha capacidade de suprir essa exigência. Sim, não está havendo uma expressão correta deste profissional, dessa imobiliária, né? Então, o prejudicado maior realmente vai ser o proprietário. Aí, nesse caso, a sugestão seria o quê?
Se a pessoa trabalha dessa forma, parar, sentar e analisar, Isso. né? Porque aqui talvez não seja um erro, mas será que vale a pena realmente fazer essa cobrança, essa exigência de três fiadores, cada um com 3 imóveis? Será que isso não é um excesso, né? Ou será que até que ponto você ganha, até que ponto você perde, né? Porque na verdade a balança ela tem que estar equilibrada. Se você ganha Tudo demais na ou se vida, você né? perde demais, não é legal, né? Então tem que ter o equilíbrio ali para que a gente consiga realmente manter sempre a nossa segurança e a nossa tranquilidade. Sim. Segurança de que a probabilidade de um inquilino ficar inadimplente é pequena, né? E que também a probabilidade de gerar uma ação é pequena, né? E tranquilidade no sentido da gente saber que as coisas estão acontecendo de forma calma, sem atropelos, né? Então, Tá fluindo, isso, fluindo. né? O objetivo primordial é esse. Então, se tu comete alguns excessos, será que tu não está pecando em algum ponto? Será que teu processo está adequado? Será que não existe outras formas de tu garantir esse tipo de coisa? Né? Não sei, aí abre margem para uma análise ampla, a pessoa parar e analisar a sua situação. Sim, sim. E tem que ser analisado, porque eu desconheço, nesses anos todos, uma situação como essa, sabe?